bom com vocês? Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Hoje a gente vai pegar, então, os 5. Nós temos aqui, né, os 4 elementos e a gente vai ver aqui Floresta Encantada, Druid, Tarot e o Witch. Nós vamos aí fazer uma complementação com reflexões. Se você ainda não viu, a gente tem uma playlist aí com os números anteriores. Então, você acha aí, Refletindo com os Arcanos. E aí, se você chegou aqui nesse vídeo de paraquedas, né? Seja muito bem-vindo, muito prazer, meu nome é Monique. Se você não é inscrito, se inscreva para saber de todas as novidades por aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar. Bom, lá no 4, né, a gente teve um momento de pausa, né? E o 5, ele vai nos colocar em movimento novamente. E todo o número 5, ele indica um rompimento de estruturas. Então, vamos ver aqui quais são essas estruturas que serão rompidas, tanto no campo espiritual, emocional, mental e material. Então, vamos começar com o 5 de paus. Bom, enquanto o naipe de paus, né, representa o princípio da vontade, aquele fogo, né? O 5 de paus, ele já vai indicar um momento ou um acontecimento no qual ocorre uma colisão de interesses e objetivos. Ele vai nos colocar diante das energias de resistência para que as mudanças aconteçam. E também nos coloca à prova com a nossa determinação, porque muitas vezes a gente também entra em conflito com nós mesmos, né? Não é só com o outro, correto? Bom, aqui no Witch, a gente vê claramente essa questão do conflito, não é? Já aqui no Druida, eles estão fazendo um ritual de purificação, né? E aqui no Floresta Encantada, eles estão fazendo um treinamento, eles são alunos, né, da escola de magia, tipo Harry Potter lá, né? E estão fazendo um treinamento e, ao mesmo tempo, com uma competição. Só que aqui é uma competição saudável, certo? Porque existe a possibilidade da gente competir numa situação que seja saudável. Vou até dar um exemplo de quando eu era mais nova, né, adolescente, na escola, a gente tinha um grupinho de amigas que a gente estudava juntas e também competia as notas para ver quem se saía melhor nas provas. Isso era uma competição saudável, porque a gente estimulava o estudo, né, e de se aprimorar. Mais ou menos o que tem aqui também no Floresta Encantada, né? Por aí. Bom, um questionamento aqui, né? Até que ponto nós somos capazes de respeitar as opiniões e as decisões e os pontos de vista das outras pessoas? Uma reflexão já, não é? Porque a gente vê aqui no Witch que existe uma competição em relação a isso. E ele também nos convida a enfrentar os nossos próprios questionamentos, certo? As situações em que nos exigem ter coragem. Também pode representar um acúmulo de diversos projetos criativos que a gente não consegue finalizar. Então, para que a gente consiga ter foco, a gente tem que se concentrar em um de cada vez. E quem já não viveu isso? Eu vira e mexe, me pego nessa situação. Começo a estudar uma coisa aqui, outra ali, acolá, e no meio do tudo eu acabo que fico até um pouco desnorteada, vamos dizer assim. Então, eu estou tentando me policiar nesse requisito. Não sei se vocês acontecem isso. Depois coloca aí nos comentários para mim. E aí eu te pergunto, quando eu falei dessa coisa de competição, qual que é a sua relação com a competição? Você lida bem com isso? Ou isso te deixa desconfortável? Ou você acha interessante esse exemplo que eu dei aí de competição saudável? Bom, vamos lá. Como eu falei, vamos refletir um pouco
aqui no Druida, eles estão fazendo um tipo de um ritual, né? De purificação. Tem esse boneco gigante aqui de palha e eles estão preparados aí para esse ritual com fogo. E tem essa pessoa aqui, ó, que tá, né, meio que de costas, como se de repente não estivesse se envolvendo, né? Como se não estivesse acordado com isso, enfim. É um questionamento aí nessa carta que eu achei bem interessante, né? E que a gente vê essa pessoa aqui no Eight também. Se você reparar, esses 4 estão aqui em desarmonia. E esse aqui, ele tá levantando meio que separadamente aqui do grupo, né? Eu acho que faz uma certa alusão a isso. Bom, vamos lá? Vamos começar a refletir em relação a essa carta, principalmente que tem essa questão do fogo aqui. O que você precisa queimar para avançar? Então, de repente, você também fazer o seu ritual aí de purificação, né, de banimento daquilo que você não quer mais na sua vida. Você está enfrentando resistência de fora ou de dentro? Porque às vezes a gente também, aquilo que eu falei, tem um conflito interno. Não é nem o pessoal que começa a dar pitaco na vida da gente, não. É a gente com a gente mesmo, né? E você está disposto a passar por atritos necessários para crescer? Porque a gente sabe que nesses momentos é que a gente acaba crescendo, né? Porque é do ser humano, né? A gente não vai crescer se a gente ficar tudo zen, tudo bem, né? A gente precisa desses cutucões aí da vida. Bom, você agora consegue sentir que o seu antigo eu está a morrer e está a renascer? E isso diante desse ritual de purificação, você está pronto para o seu novo eu? Né? Porque isso tudo são reflexões em relação a esta carta aqui, tá? Especificamente, tá bom? Bom, então agora vamos para o de copas, que é aí um sofrimento também que é profundo, né? É uma carta, inclusive, que representa luto, tristeza profunda. É um sofrimento emocional em que a pessoa se sente, inclusive, incapaz de prosseguir, né? E aqui, esses dois estão mais próximos, né? Veja que esse aqui está mais próximo do Eight, mas o da Floresta Encantada, como sempre, sai bem do trivial, né? E nesse caso, ela tem uma bola, uma esfera de ouro, que para ela é muito importante e que ela está aqui desesperada porque ela perdeu, né? Ela deixou escapar, vamos dizer assim, e ela está indo em direção a tentar resgatar esta esfera que é muito importante para ela. E quantas vezes a gente fica com essa sensação também, né? Nos nossos sentimentos, na nossa emoção. Quantas vezes a gente não tenta resgatar algo que já não tem mais o que fazer na nossa vida? Tipo, relacionamentos, enfim. E a gente fica preso naquilo, não é? Bom, e também, diante disso que eu acabei de falar, existe essa questão do prolongamento excessivo das dores, quando a pessoa ela não quer sair daquele momento, ela não quer sair do luto, ela evidencia muito pessimismo, muita tristeza, é tipo assim, entrou meio que na depressão, aí a pessoa está precisando de ajuda, ela precisa ser acolhida, se possível fazer uma terapia, né, dependendo da situação, porque essa carta, né, desse naipe, ela nos mostra uma dor profunda, certo? E é como se estivesse ainda com uma ferida exposta e tá precisando de ajuda.
Nessa aqui, ele tem um portal, tá vendo? Muito interessante. É também como se fosse um ritual de passagem aqui, em que ela fosse atravessar, a partir do momento que ela deixar essas dores e ir a um novo caminho, adentrar nesse portal para um novo caminho, sabe? Uma nova jornada. Eu vejo isso nessa carta muito nitidamente. Bom, e em relação às dores, né? Porque eu estava falando e eu acabei me emendando uma coisa na outra. Que a gente jamais deve negar essas dores, tá? É preciso que a gente coloque para fora, que a gente externalize, que a gente chore o que tiver que chorar, sabe? Porque se você fizer o movimento contrário, você vai talvez até somatizar. Eu, pelo menos, eu sou assim. Se eu não coloco para fora, eu somatizo. Vai para algum lugar. É batata, né? Então, é preciso que você faça esse movimento para você obter a sua purificação interior, né? Aí, esse ritual aqui que a gente vai passar por esse momento. Se você tiver aquela catarse, né? Que a gente chama, você acaba se sentindo leve. Nossa, e existem várias formas de catarse, gente. Vocês podem chorar, como vocês podem trabalhar com uma arte, que também é uma forma de fazer uma catarse, enfim. Bom, a difícil lição aqui com esses 5 de copas é aquela, ele nos mostra aí o sofrimento, né? Que é inerente na nossa vida. Quem tá livre? Ninguém. Todos nós vamos passar por isso, em algum momento. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente precisa saber lidar com isso, né? E a gente tem que ter aí o amadurecimento com esses sofrimentos. É uma forma de aprendizado, né? Que a gente acaba amadurecendo. A gente vai aprender a lidar com nós mesmos, né? E aqui, nessa carta do druida, como eu falei, eu pesquisando, né? Eles pensam da seguinte forma, de que as perdas, elas não são um fracasso, mas sim uma parte necessária para a iniciação espiritual. Então, por isso desse portal aqui, certo? E assim como a árvore perde as suas folhas no outono, né? Para florescer, eles também acreditam que nós também temos essa capacidade, né? De invernar emocionalmente para depois alcançar a nossa maturidade interior. E essa carta em particular aqui dos druidas, né? Ela nos convida a honrar a dor, né? Mas não viver nela. É uma experiência, né, que eu falei anteriormente, né, que a gente não deve alimentar essa dor, né? Entender que o que foi que aconteceu, né? Aconteceu, passou. E agora é a hora de você dar espaço para um novo nascer. Então, reflita aí. Se você, na sua escuridão, da sua floresta, o seu coração aprende a escutar, e ao atravessar esse nevoeiro, você enxerga clareza naquilo que você viveu, naquilo que você passou? Te pergunto, você consegue, assim, contemplar os seus erros para você mudar o seu destino? Você é capaz de aceitar você mesmo e os outros como eles são? São questionamentos aí, importantíssimos, né? Vamos agora para o 5 de espadas. Olha esse aqui, gente. Só de olhar para essa carta já dá medo, né? Imagina. Esse gigante. Olha a árvore. Veja que uma árvore, que é uma coisa frondosa, grande, né? Tá pequenininha na mão, então imagine o tamanho desse camarada.
E na descrição da Floresta Encantada, ele fala aqui que tem uns ossinhos na barba. Aí ele ainda fala, você não quer fazer parte dessa coleção, né? Então não desafie o gigante. É muito lúdico, né, esse deck. Aqui a gente já viu uma batalha de verdade, né, gente? Aqui é aquela batalha sangrenta, aonde já não tem muito mais o que fazer, né? E o do Eight a gente sabe, né, que tem esses dois aqui que estão lamentando e esse aqui se vangloriando. Mas até que ponto realmente você pode se vangloriar, né? Enfim, vamos lá. O 5 de espadas, ele indica momentos em que experimentamos o conflito de ideias, né? Dificuldade em chegar a acordos ou conciliações. O seu conselho é a perspicácia, pois não se resolve um conflito com força bruta. Aí que vem a questão do gigante aqui. Você vai enfrentar ele? Não é melhor você ter a perspicácia de conseguir sair dessas garras desse gigante, ao invés de enfrentá-lo? Não é? Bom, uma mudança de atitude poderá também ser a melhor maneira de solucionar essa situação. Correto? Porque ao invés de você enfrentar e ficar batendo de frente, né? Com o pensamento do outro, querendo mudar o que o outro pensa, tudo bem, ué? Cada um com seu cada um e ponto, não é? Porque quando a gente se engaja para alcançar os nossos objetivos, a gente vive a nossa verdade, certo? Então, a minha verdade pode não ser a sua e tá tudo bem. Porque com certeza, durante a nossa vida, a gente vai enfrentar conflitos, a gente vai enfrentar pessoas que não pensam como a gente. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a lidar com essas situações, né? E isso também faz parte do nosso amadurecimento. Assim como a gente viu lá no de copas e no de paus. Esse naipe, esse número em si, o número 5, é um número que vai tirar você da zona de conforto, né? Então, por isso que a gente tem que perguntar, você está pronto aí para travar essa batalha? Ela é benéfica? Porque às vezes você vai criar conflitos sem necessidade, não vai te levar a lugar nenhum, não é? A gente sabe que a gente também encontra obstáculos durante a vida, né? E que esses obstáculos também, eles podem nos desviar daquilo que a gente está buscando. E esses obstáculos podem ser algumas pessoinhas também na nossa vida, né? Bom, o que a gente tem que parar para pensar, para refletir? É mais importante a gente estar certo ou manter a paz, né? Porque ao lidar com o conflito, a gente tem que tomar cuidado para não se perder no meio do caminho, né? Aquele ditado, os fins justificam os meios. Eu te pergunto, será que justifica? Não é? Aqui, nessa carta em particular, vamos ver aqui, os druidas, né? Estão com a espada fincada na terra, né? Eles fincaram. Para eles, representa isso o fim de um ciclo, de um combate. Como também pode representar um juramento de paz ou de vingança. E um limite espiritual, como se o território, né? Onde que algo não deve avançar. Então, assim, ó, daqui para cá tu não vem, porque aqui é meu. Como se estivesse colocando um limite. Esses guerreiros caídos aqui, eles vão representar aí a nação celta, né? Que para eles acreditam que nem toda luta vale a pena. Já o fogo vai dizer que tudo foi consumido. E o que restará agora? Então, é aquilo, às vezes quando a gente entra
numa guerra, entre aspas, né, com outras pessoas, no final, né, que você está nesse campo de batalha aí. E agora? Acabou? E o que que aconteceu? Certo? Acabou a batalha. E agora? O que que você vai fazer? O que que você vai tirar de lição disso tudo, né? E aí eu te pergunto, aonde que você está insistindo em vencer, mesmo que isso custe relacionamentos ou a sua paz? Existe uma batalha mental que já terminou, porém, você também pode ficar revivendo isso internamente. Às vezes até acabou a discussão, cada um foi para o seu lado e tal, mas você fica ali, ó, martelando aquilo na sua cabeça, né? Pensando, porque eu devia ter dito isso, devia ter dito aquilo, ou eu não deveria ter dito isso. E aí você também continua com isso dentro de si, na sua cabeça. Você não fica em paz, né? Então, até que ponto vale a pena? Te pergunto. Isso também demonstra muitas vezes o amadurecimento, né? Bom, vamos agora para o 5 de ouros. O 5 de ouros, este aqui até que da Floresta Encantada tá mais próximo do que este, dessa vez, né? É muito engraçado, né? Mas, enfim, esse aqui tem um porquê e eu vou falar já já o porquê dele. Bom, o 5 de ouros, ele vai indicar aí o rompimento de uma situação que antes era estável, fixa ou segura, né? A gente vê aqui, no caso, a maturidade também, né? Porque muitas vezes a gente acha que algo é seguro, que algo é estável, mas na nossa vida a gente pode dizer que tudo é estável, que tudo é seguro? A gente não tem controle de nada. Então, isso também faz parte da maturidade. Enfim, o 5 de ouros também simboliza todo tipo de perda relacionada à vida material, tá? Tanto de financeira como de casa, pessoas, enfim, tudo que está voltado à matéria, tá bom? E ele vem nos alertar de situações ou indicar que o recurso não está mais disponível. Ele vem dar esse recadinho para você, que também pode descrever uma situação de isolamento. Aí vem a representatividade dessa carta aqui. A questão do isolamento. Quando a gente se sente só em momentos difíceis. Porque às vezes você passa por dificuldades e não tem ninguém para te ajudar, a não ser você mesmo e Deus, né? Então a gente tem uma lição para aprender também. E aqui ele também está num ritual, né? Que é reconhecer a nossa própria responsabilidade diante da situação. Será que você pode agir de forma diferente diante dessa situação? Ou você vai ficar somente lamentando, né? Como é que você vai reagir? Você pode se sentir aí um pobre coitado ou enxergar o que tem ao seu redor, né? Porque eles aqui estão sem ver que tem esse caminho e uma casinha lá atrás, ó. A mesma coisa aqui. Eles estão diante de um cenário e eles aqui atrás tem uma igreja. Isso aqui é um vitral de uma igreja, não é? Bom, se a gente não tem ajuda externa diante daquela questão, a gente tem que tentar voltar para dentro e encontrar a nossa habilidade para superar esse momento difícil. Então, essa carta aqui mostra muito bem isso. Ele está aqui num ritual de espiritualidade. Ele está se conectando com a espiritualidade. E olha que interessante, né? É um naipe que fala da matéria, mas que a partir do momento que você tiver a fé, a convicção e acreditar,
e se conectar com o seu divino, com você, você vai encontrar forças para lidar com essa situação, né? E aí ele te mostra que a gente não deve esperar também que o socorro venha dos outros e que a gente tem que tomar uma atitude, que a gente tem que ser também um fator de transformação. Se a gente quer mudança na nossa vida, a gente tem que fazer algo para mudar, né? Porque senão, olha, veja que todos eles se conversam, né? Senão você vai ficar com o pensamento remoendo aquela situação, vai sofrer e vai acabar caindo em depressão. Veja que elas conversam entre si, né? Então é necessário aí que você pare de entrar também em conflito com você mesmo. Veja que há aí uma conversinha entre todos eles. E a gente também tem que aprender com os nossos erros, certo? Concorda comigo? E as nossas atitudes também vão, dependendo do que você aprendeu, você vai aprender a não repetir aquilo, né? Assim, se eu fiz isso aqui e não deu muito bem e tal, para que eu vou insistir nisso? Vamos mudar? Vamos virar a página? Vamos começar de novo? Agora, em relação a essa questão da mudança, a gente também tem que se perguntar quais são as modificações necessárias para me tirar desse momento. Como que eu posso lidar com essa sensação de escassez? Porque existe aqui, né, principalmente nessas duas cartas aqui, a gente vê isso, a sensação de escassez, correto? A gente sabe encontrar paz interior para enfrentar um momento de dificuldade? Aí aqui, como eu já tinha adiantado, né, o druida, ele vem também falar que quando você se sente sozinho e está cercado, que aqui nas minhas anotações, de forças invisíveis, é aquilo que eu comentei anteriormente, né, eu até dei uma puxadinha antes. E é o tempo da caverna interior, que é onde a alma escuta o que o mundo não ouve. Eu achei tão poético isso, tão lindo. E aí é uma reflexão. Você está passando por um momento de provação ou privação, mas reconhece que está com a proteção espiritual ao seu lado? Não é? A gente tendo fé, tudo muda de figura, né? A gente pode passar por situações difíceis, sim. A vida não é nenhum moranguinho, nenhuma cerejinha docinho. Mas se a gente tiver fé e acreditar que nós não estamos sozinhos, com certeza facilita muito, né? Você está sendo chamado para se reconhecer e para se recolher e escutar a sua verdade interna neste momento. Olha só. E aí, gostaram? Me diz aí o que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês discordam. Coloquem aí nos comentários e vamos fazer aí uma interação, porque afinal de contas aqui é um momento para a gente refletir juntos, correto? E se você achar que alguém vai se beneficiar com este vídeo, né, que esteja também interessado em trabalhar o autoconhecimento e estudar profundamente essas questões, compartilha. Vamos fazer aí uma corrente do bem, tá bom? Agradeço imensamente por você estar aqui. Um beijo grande e até o próximo arcano.